Olá, turminha do PP, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que foi passar o final de semana? Brincaram bastante, se divertiram? Conseguiram observar algumas coisas que vocês aprenderam essa semana? Lembra que nós falamos, além de comemorarmos a Semana do Folclore, nós começamos a navegar pelo mundo das plantas, lembra? Então, nós aprendemos que a planta tem algumas partes, né? Que é a flor, a folha, o caule e a raiz. Então, agora, a partir dessa semana, nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre cada uma dessas partes, tá bom? E vamos continuar ouvindo algumas lendas do folclore. Apesar de já ter passado a data do folclore, que foi nesse sábado, dia 22, nós vamos continuar ouvindo algumas curiosidades sobre a lenda do folclore, porque nós estamos no mês do folclore, tá bom? E eu vi que vocês gostaram bastante, então a prof vai trazer mais uma vez algumas histórias, tá bom? Para começar, vamos primeiro nas nossas atividades da apostila, lá na página 25. Eu vou ler com vocês o poema. Lembra que nós falávamos sobre o alecrim, né? Sobre as sementes que podem ser comidas, né? E o alecrim, ele não é uma semente, ele é uma planta, mas que tem uma sementinha bem pequenininha. Olha lá. Brotou do chão a poesia na forma de uma plantinha, espigada, perfumosa, se abrindo toda para mim. Mensageiro da alegria era um pé de alecrim, que dourou a minha vida. A gente fala ali do poema, né? Para quem não sabe, espigada quer dizer que tá em forma de espiga, igual uma espiga de milho, que a gente fala. Isso é uma espiga. Perfumosa quer dizer que tá bem cheirosa, bem perfumada, tá? Quando a planta se abre, o que a gente quer dizer é quando ela abre, por exemplo, quando o botão às vezes quando a gente pega um botão, ele tá bem miudinho, bem pequenininho. Quando a florzinha vai se abrindo, ela vai brotando, né? Ou então, quando a planta se abre, quer dizer que ela é uma sementinha que vai brotando e vai saindo lá pela terra, né? Às vezes parece uma folhinha e ela vai crescendo, crescendo, crescendo um montão até ficar uma planta bem grande, às vezes, né? Ou às vezes é uma plantinha pequena, mas que ela sai da terra, né? Então isso quer dizer que ela acabou se abrindo. Como é que vocês imaginam que é um alecrim? Vocês vão imaginar ele e vão desenhar ali do ladinho daquele poema, tá? Depois, na questão número 2, vocês vão contornar no poema as palavras a seguir. A poesia, a alegria, mim e alecrim. Se vocês observarem, vocês vão depois fazer, pintar as duas últimas sílabas, as duas últimas letras de cada palavra. Por exemplo, ali, poesia, eu vou pintar o I e o A. Alegria, a mesma coisa, o I e o A. O mim, o I e o M. O alecrim, o I e o M. E o que a gente vai perceber? Que essas palavras, elas terminam com as mesmas letras no final. E a gente pode dizer que elas rimam. Por exemplo, poesia, alegria, mim e alecrim. Elas terminam iguais e têm o mesmo som. Então, a gente pode dizer que elas rimam. Tá? Lembra que a gente comentou isso na semana passada? Ali embaixo, qual das palavras rimam com poesia? Eu tenho tia, forma, minha e bacia. Lembra que as duas últimas letras de poesia é o ia. Então, as únicas que tem ali, só tem duas palavrinhas ali que rimam com ela. Quais as palavras abaixo rimam com alecrim? Marque um X. De novo, são duas palavrinhas. Lembra, alecrim termina com I e M. Observem ali que vocês vão achar bem fácil. Na página 26... acompanhe a leitura do texto. O alecrim é uma erva que usamos para temperar carnes, peixes e legumes. Além disso, é um poderoso repelente de insetos. Vocês vão olhar ali tem a imagem, ó. Esse é o alecrim. Vocês vão olhar e vão comparar se vocês desenharam parecido com o alecrim, que como ele é, o desenho de vocês, se é parecido com o desenho do que realmente é um alecrim. Será que vocês chegaram próximo? Então, e aí? Será que vocês chegaram próximo ao que é? Tá mais ou menos? Tá perto? Então, e aqui vocês vão olhar as sementinhas do alecrim que tá ali embaixo. Vocês não vão contar agora. Primeiro vocês vão pensar assim: quantas sementes será que tem ali? Vão colocar aqui essa resposta aqui embaixo. Depois vocês vão realmente contar as sementinhas que estão ali.
Depois que vocês contarem, vocês vão dizer assim, ó. A pergunta ali embaixo. Sua estimativa chegou próximo à quantidade real? Sim ou não? Mais perto? Mais longe? Quase chegou perto dela? Que a gente quer dizer assim, ó, quase. São 15 e eu falei que são 14. Tá quase pertinho, tá bem pertinho ali do que é. Mas eu falei que eram 10 e são 20. Então, menos perto, né? Mais longe do que era ser. Então, são essas palavrinhas que a gente utiliza para comparar na matemática também sobre estimativas. Quantidade, mais que, menos que, perto de, entenderam? Quase cheguei a esse número. São pra gente, quando a gente quer dizer aproximadamente também, a quantidade que a gente quer de alguma coisa que a gente tá contando, ou que a gente quer contar, mas que, né, ou contou, mas a gente não chegou no número exato que é. Por exemplo, aqui vocês vão contar, vão saber depois o número exato. Mas será que vocês chegaram certo no número que é? Ou vocês chegaram perto ou próximo? Entenderam? Bem devagarinho vocês vão aprendendo essas palavrinhas. Aí ali na página 27, vocês vão observar ali o quadro numérico, como a gente sempre faz. Vão marcar um X no último número e escrever ele ali no quadradinho. E ali embaixo completar, ó, a tabelinha. Vocês vão desenhar ali a quantidade de sementes. Depois vão ver quantas sementes desenhadas tiveram chegar para chegar ao 20. E ali, nos 3 quadradinhos, porque a gente tem que chegar, ó, o total das sementes é 20. Então, eu tenho que ter 20 sementes aqui em cada quadradinho desses aqui. Podem ver que nos outros dois, eles não têm a mesma quantidade. Então, vocês vão ter que contar e observar quanto falta para chegar no 20. E desenhar o que falta. Tá bom? Na 28, preencher o quadro, ó, com os números que estão faltando, como a gente sempre estava fazendo. Praticar o número 20, que agora hoje nós estamos no número 20, tá? Essas são as atividades da apostila. A prof deixou essa atividadezinha aqui para vocês lá em folha. Olha só, ela fala sobre as adivinhações do folclore. Brincadeirinhas, ó. Leia e encontre as respostas nas palavras do quadro abaixo e ilustre a resposta. O que é o que é? Ela tem asa e não voa. Quem será? Vocês vão escrever a palavra e desenhar. As respostas estão aqui, ó. Vocês vão ter que achar qual delas ela se encaixa. O que é que nasce grande e morre pequeno? Cai em pé e corre deitado. O que é o que é? Surdo e não fala, mas conta muitas coisas. O que é surdo, mas conta muitas coisas? Essa aí é para vocês pensarem. Bom, depois caprichem, podem colorir, deixar bem bonito. Lembre que em cada quadradinho vocês vão desenhar o objeto da adivinha, tá? Além de escrever a palavra, vocês vão fazer o desenho aqui embaixo, tá bom? Não esqueçam de botar o nome na folha, bonitinho, como se nós estivéssemos lá na escola, tá bom? E agora eu vou contar para vocês mais uma lenda. Essa é bem conhecida aqui na nossa região do sul, que é a da gralha azul. É um passarinho muito comum aqui na nossa região. Olha só. Era mês de férias, as crianças estavam empolgadas no caminho de acampamento de onde passariam o fim de semana. Chegando lá, ficaram surpresas. Além de ter muito espaço para atividades e brincadeiras, o acampamento era cercado por lindos e enormes pinheiros. Ó, pinheiros são essas árvores aqui. A garotada foi brincar e logo viu uma ave caída onde estava. Olha ali. Um dos monitores de férias que passava por ali viu a cena e contou que aquela ave, antes chamada de gralha preta, vivia no galho de um pinheiro. Um dia, ela ouviu o barulho de golpes de um machado e fugiu para o alto de uma nuvem. De lá, escutou uma voz bem pedindo que ela voltasse para perto da árvore e espalhasse sua semente, ajudando com isso a reflorestar a região. Olha lá, ela se escondeu lá na nuvem. Olha lá, gralha. Se
Se aceitasse a missão, teria o corpo coberto por um lindo azul celeste, mas a cabeça continuaria preta. A gralha topou. Dia e noite ela plantava as sementes da araucária, pressionando o pinhão com o bico até ele entrar na terra. Com sua plantação estava constantemente ameaçada, a gralha protegia as sementes camuflando-as com folhas, galhos e pedras. Assim ela ajudou a reflorestar com os pinheiros as araucárias. Antes do monitor dizer que a história tinha acabado, as crianças deram um grito de alegria, pois perceberam que a gralha azul estava pronta para voar e continuar a tarefa de espalhar as sementes que após virariam árvores. Tanto embelezam a natureza. Naquele dia, a garotada aprendeu uma lição importante. Pequenas atitudes podem melhorar o mundo em que vivemos. Olha lá. Apenas com uma sementinha, né, com aquele talho da gralha, ela conseguiu ajudar a natureza e reflorestar aquele lugar. Viu a história que importante? Que legal! E o exemplo que esse passarinho deu pra gente hoje, que às vezes pequenas atitudes podem fazer muito, como a nossa atitude de estar nos cuidando em casa, utilizando a máscara quando a gente precisar sair, lavando bem as nossas mãos. São pequenas atitudes que estão nos ajudando a ficar bem, certo? Amo vocês, um beijão e até amanhã.